O que começa com ciúmes e bebida termina com uma vida perdida. Este é o julgamento de Anderson Gabriel, acusado de feminicídio. A promotoria afirma que ele asfixiou a namorada, Amanda, por trás, dificultando qualquer chance de defesa. Provas técnicas, como pele do acusado sob as unhas da vítima, contam a história de uma luta desesperada. Veja agora o que o promotor tem a dizer, enquanto o réu alega que apenas estava se defendendo. Senhores jurados, antes de começar especificamente a falar deste processo, eu confesso e tenho percebido, doutor Edmar, que tem sido uma prática recorrente até, pelo menos nas minhas últimas experiências no Tribunal do Júri, na última semana e nesta semana também, na data de hoje, se confirmou. Eu fico assustado com a quantidade de mulheres que estão sendo rejeitadas para integrar o conselho de sentença. Muitas mulheres têm sido rejeitadas. E aqui está dentro da acusação, está dentro da defesa também, é possível fazer 3 recusas imotivadas. A partir daí, toda e qualquer recusa, ela precisa ser motivada e fundamentada. Até essas 3 recusa-se por recusar, mas as mulheres têm sido recusadas. Hoje, as 3 primeiras mulheres que foram sorteadas para integrar o conselho de sentença foram recusadas. Recusas imotivadas. Mas eu apresento a vocês o motivo da recusa. A recusa dessas 3 mulheres para integrar inicialmente o conselho de sentença se deu porque a vítima de hoje é uma mulher. Na semana passada também, as juradas estavam sendo constantemente rejeitadas, recusadas para integrar o conselho de sentença por um simples motivo, porque as vítimas também eram mulheres. As vítimas também eram mulheres. Não basta as vítimas não terem uma defesa de sua própria vida, ao longo do processo também as mulheres foram caladas no conselho de sentença, nos julgamentos anteriores, por incrível que pareça, e por uma obra, intervenção divina, seja que fosse, se houver qualquer outra crença que nos norteie nesse sentido, hoje, majoritariamente o conselho é composto por mulheres. Não que isso vai interferir diretamente no julgamento, não que as recusas iniciais interfiram diretamente no julgamento. Não que o voto de uma mulher seja diferente do voto de um homem. Mas recusar simplesmente por recusar, sem fundamentar, para mim, seria até um ato a mais de violência contra a própria vítima, que já está silenciada. Dito isso, feita esta observação, o acusado Anderson responde por um processo quadruplamente qualificado. Ele é acusado de matar a vítima Amanda mediante motivo fútil, mediante asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima, e aqui faço a retificação na hora da aquisitação, excelência, não o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas o recurso que tornou difícil a sua defesa, e também é qualificado pelo feminicídio. Interessante, quando a gente começa a ler o processo, a gente tem uma reação, e à medida que a gente vai avançando nas páginas do processo, a indignação ela aumenta, e ao passo que nós tomamos conhecimento em relação ao teor dos depoimentos das testemunhas de acusação, ou até mesmo arroladas pela defesa, que prestaram ao longo do processo, a gente vai formando uma convicção. Mas quando o acusado, nesta data, resolve prestar as declarações que ele presta hoje, inovando, o depoimento que ele prestou hoje é completamente inovador. Isso, para mim, causa indignação. Causa desprezo em relação à vítima que já se foi. Até porque, claro e patente está que ele superou a morte da vítima de forma muito tranquila. Até porque, em 2 anos, ele teve 2 relacionamentos e ainda conseguiu virar pai antes de ser preso. Enquanto a vítima, silenciada, enterrada, do jeito que foi feito. E a repúdia, a minha indignação surge que tudo aquilo que vinha sendo dito contra ele,
do comportamento agressivo que ele tinha, do comportamento possessivo que ele demonstrava, das agressões que ele cometia contra a vítima, hoje ele resolve se colocar no lugar da vítima e dizer que quem na verdade era a ciumenta era a vítima. E ele, o alecrim dourado desejado por tudo e por todas, era vítima de um ciúme doentio da vítima. Era vítima que tinha um comportamento obsessivo em relação a ele. Era vítima que não deixava ele se relacionar com mais ninguém. Ele não podia sequer cumprimentar as pessoas na rua porque a vítima era agressiva e o agredia constantemente. Não só inovou no seu depoimento, como adota a postura covarde de sequer responder às perguntas da acusação. Covarde. Para mim não é outra palavra que expressa o comportamento adotado pelo Anderson. Covarde. Se queria bater em alguém, se queria exercer a sua masculinidade, a sua virilidade, que procurasse a academia de jiu-jitsu próximo à casa dele, que tinha, e lá ele poderia extravasar todas as energias. Fez no recesso de seu lar, onde a vítima queria se livrar de seu relacionamento, porém não tinha forças, estava com a mala pronta para sair de casa e foi impedida. Foi impedida. Foi impedida. O depoimento da sua tia, a dona Márcia, e para mim foi surpreendente, porque no início do julgamento, ela declarou expressamente que ela não queria depor na frente do acusado. Pelo menos foi o que me foi comunicado pelas oficialas de justiça, que ela não queria contato, ela não queria prestar o seu depoimento sem sequer olhar para ele. Não sei o que aconteceu, que de repente ela muda de ideia e não diz, eu vou depor na frente dele. E para mim, para minha surpresa, ela presta um depoimento com a força que prestou, dizendo o que viu. Ao chegar na residência dele, encontra com a esdrúxula cena dele massageando a vítima, tentando dar choque na vítima para reanimá-la. Sem formação em qualquer área da saúde, de forma inexperiente, assodada, sem conhecimento, ele tenta ali, e segundo ele, por uma obra e intervenção divina, ele não morre porque ele poderia ter ficado engatado na tomada, porque ele estava descalço, pisando no chão molhado. E o prêmio de companheiro do ano vai para o acusado, porque ele era o que tratava a mulher com todas as benesses do mundo, com todo o carinho, porque foi assim que ele prometeu para a mãe da vítima. Se vossas excelências acharem que ele realmente se defendia, absolvam ele. Deem a ele esse voto, esse crédito de admitir pelo menos o que ele diz é verdade, o absolvam. Porque ele não tinha intenção de matar a vítima, ele tinha intenção de amá-la para todo sempre, constituir com ela uma família, ela que tinha sido abandonada pela família, morava de aluguel, e ele, no auge do seu altruísmo, seu humanitarismo, a acolhe e dá um abrigo. Que homem, que exemplo, que ser humano. Ao contrário do que ele disse, nós temos aqui 5, 6, 7 testemunhas que depuseram e prestaram declarações contrariando aquilo que ele fala. Na verdade, as agressões eram sofridas pela própria vítima, isso foi relatado pela sua mãe, isso foi relatado pelas primas, pelas amigas, pela tia do próprio acusado. A vítima relatora, a dona Márcia, que vivia um relacionamento de inferno por conta das perturbações que a ex-companheira dele fazia, por conta do consumo de droga que ele fazia e exigia que a vítima fizesse junto com ele. E agora se coloca na posição de coitadinho para dizer que, na verdade, tudo aquilo era ele que sofria e não ela. Isso, no mínimo, é brincar com a nossa inteligência. Isso, no mínimo, é brincar com a memória da vítima. Até porque ela já não pode mais se defender. Ao perguntar, ao fazer alguns questionamentos para a testemunha, para Brenda, que era a pessoa companheira do Arthur, as testemunhas arroladas pela acusação, a defesa até saltou dali, como se eu estivesse tentando fazê-la induzir a erro, ou pelo menos
dizer que ela foi orientada pela defesa a mudar o seu depoimento, quando na verdade ela prestou um outro depoimento completamente diferente em sede policial. Na verdade, a intenção era só destacar as contrariedades que ela apresentava. Ele diz que não prestou depoimento em sede policial, muito embora exista um documento nos autos, em termos de declarações assinado por ele e pelo advogado que o acompanhava. E nesse depoimento, ele faz a seguinte declaração. Vejam. Amanda passou a comprar cerveja de Brenda, a qual ligava para o esposo e ia levar a moto de moto até a praça. Então, Amanda ligava para Brenda, testemunha de defesa, ela ligava para o companheiro, o Arthur, que também estava aqui presente, e ele levaria a bebida até a praça. O interrogado pagou pelas 2 cervejas, derramou o líquido para evitar que Amanda continuasse bebendo. Entretanto, ao ver que o interrogado havia feito, Amanda partiu para cima do depoente, na tentativa de impedir que o depoente, o acusado, jogasse o líquido fora. Ao ver que não tinha mais cerveja, Amanda pegou a garrafa que estava em cima da mesa, quebrou com um gargalo e tentou lhe agredir. Inclusive, chegou a lesionar o seu pescoço pelo lado esquerdo. Que o interrogado, a todo custo, tentava desarmar Amanda, segurando em seus braços, até que conseguiu que a mesma soltasse o gargalo. Diante disso, esta começou a lhe morder pelo peito, bem como deu uma cabeçada em seu rosto, que lhe atingiu os lábios. Hoje, ele falou que ela deu um soco nos lábios dele, né? Aqui no depoimento, ele disse que ela deu uma cabeçada nele. Cortou a garganta dele com esse gargalo de garrafa, e eu vou explicar depois a questão desse gargalo de garrafa no pescoço. Que diante daquela situação, o interrogado pegou uma calça jeans que estava no varal dentro da casa, e com as pernas do vestuário, tentou amarrar as mãos de Amanda para trás. Como a mesma se soltou, amarrou a calça no pescoço de Amanda, puxando-a para trás. Então veja, em sede policial ele diz que ele jogou a garrafa, o líquido da cerveja fora, ela ficou enfurecida com isso, partiu para cima dele, pegou a garrafa, quebrou, em forma de gargalo, o atingiu no pescoço na lateral esquerda. Ele consegue desarmá-la, pega a calça do varal e amarra com as mãos para trás. Ela se solta. Ele coloca a calça no pescoço dela e puxa para trás. Então ela estava na frente dele e ele puxava ela para trás. Segundo o depoimento prestado por ele próprio. Com a intenção de contê-la. Entretanto, a mesma caiu desmaiada. Nesse momento, o interrogado acreditou que a mesma estivesse apenas desmaiada e pegou sua filha, foi até o vizinho e aí desenrolou, foi chamar a vizinha, a tia e prestou socorro, só que ela já estava morta. Vejam bem a diferença. Me digam, ele disse que não prestou nenhum depoimento na delegacia. Agora, como é que a delegada que tomou o depoimento dele iria inventar essa riqueza de detalhes? Como é que a delegada saberia que foi uma calça utilizada para estrangular? Até porque as lesões identificadas na vítima são lesões de estrangulamento. Sulco na faixa frontal do pescoço, justamente como ele falou, passou a calça no pescoço e a puxava para trás. Então, a vítima estava de costas para ele. A vítima estava de costas para ele quando ele colocou a calça no pescoço da vítima. Ele diz que agiu para se defender. Hoje, sequer lembra como aconteceu, disse que empurrou a vítima bateu a cabeça na parede e ela caiu na cama. E como justifica essa marca da asfixia, do estrangulamento no pescoço? Senão o seu próprio depoimento prestado em sede policial. Para agir em legítima defesa, existem alguns requisitos trazidos pela própria legislação. E para agir em legítima defesa, o agente precisa repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários. Eu lhe pergunto, qual era o momento que ele estava sendo agredido enquanto ele asfixiava a vítima? A vítima estava de costas para ele. Como é que ela podia agredi-lo? Que agressão atual ou iminente é essa que a vítima proporcionava a ele? Repelia injusta agressão atual ou iminente só na sua versão
inventada para, no mínimo, tentar diminuir a sua responsabilidade perante o ato que cometeu. Um ato covarde, frio. E a sua testemunha de defesa referiu o Arthur ao ser perguntado pela própria defesa. E como é que ele estava quando você chegou? Bem. Mas ele estava bem no momento do crime. Ah, não, veja bem, ele estava bem antes. Na hora do crime ele estava bem nervoso. Parecia até que ele se confundia no momento em que era para dizer que ele estava bem e qual era o momento que era para dizer que ele estava nervoso. Mas perguntada pela segunda vez, mas ele estava como? Não, estava bem. Bem nervoso, descontrolado. É difícil a gente saber exatamente o que aconteceu, até porque nós não estávamos lá. Nós podemos apenas considerar aquilo que consta no processo. Mas existe uma prova técnica. E esta prova técnica não mente. Eu queria aqui, por favor, doutora Lúcia, se fosse possível exibir o laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado. Eu lhe dou aqui o ID. ID 56538698, página 10. 56538698, página 10. Lembra que eu falei que ele disse que a vítima quebrou uma garrafa e em gargalo lesionou o pescoço dele no lado esquerdo? Furou, inclusive, e hoje ele disse também a mesma história, que ela teria furado ele com este gargalo de garrafa. Neste laudo, os peritos identificaram lesões completamente diferentes da que ele alega. Completamente diferentes da que ele alega. Página 10. E aqui eu queria que Vossas Excelências acompanhassem comigo a leitura deste laudo. Página 10. Página 10 do ID. Aí, pode descer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, parou. Desce um pouquinho. Este laudo de exame de corpo de delito foi realizado Anderson Gabriel Moreira Franco às 0h08 do dia 11 de agosto de 2020. Desça um pouquinho para mim. Descrição. Ao exame físico, ele se apresentou consciente e orientado em tempo e espaço, trajando roupas compostas, limpas, equimose eritematosa de formato assimétrico, medindo 5 centímetros, localizada na face lateral esquerda do pescoço. Face lateral esquerda do pescoço. Equimose eritematose. Eu não sei se Vossas Excelências lembram, mas eu perguntei aqui para o irmão da vítima, que é enfermeiro, o que é uma equimose? A equimose é uma lesão em que há ruptura de algum vaso sanguíneo e há aqui uma hemorragia por dentro da pele. Eu perguntei a ele, existe corte numa equimose? Ele disse não, não existe corte numa equimose. Só que ela é uma equimose eritematosa. A equimose é esse sangramento por debaixo da pele sem ruptura. A eritematosa, uma equimose eritematosa, é quando há este sangramento e a região ainda se encontra vermelha por questão da recenticidade da lesão. Então, a equimose pode ser eritematosa, quando ainda está recente, no caso, poucos dias após o crime, ou pode ser uma equimose normal, com aquela marquinha roxa que fica. Onde é que está o golpe do gargalo de garrafa no pescoço? Aqui que ele diz que penetrou na pele, que cortou o seu pescoço. Não existe. A lesão que ele alega ter sofrido da vítima não existe, não foi identificada no seu laudo. E aqui, prossigo. Equimose eritematosa de formato assimétrico, medindo 5 centímetros, localizada na face lateral esquerda do pescoço. 3 equimoses eritematosas em escoriações. 3. De formato assimétrico, medindo 3 centímetros cada. 3 assimétricos, medindo 3 centímetros cada, localizada na face lateral esquerda do pescoço. Face lateral esquerda do pescoço, o senhor se manifesta no momento dos debates que for destinado à defesa. Aqui... Que comprova entre eles que houve luta corporal. 3
equimoses, medindo 3 centímetros localizadas. Essas 3 equimoses, irregulares, assimétricas, são sugestivas de unha, de uso de unha. É por isso que eu fiz aqui na minha sustentação a retificação de que a vítima não foi impossibilitada de defesa, até porque ela tentou se defender usando a unha. Ela tentou se defender usando a unha. Está aqui, a prova é essa. Se a luta corporal que Vossa Excelência braveja e faz questão de pontuar seja essa, eu aqui justifico. Pode ter até havido a luta corporal, mas no momento em que ele a estrangulava e ela tentava se defender e arranhar e tirar e até mesmo, quem sabe, lutar pela sua vida, Excelência. Lutar pela sua vida. Este laudo, realizado no acusado, demonstra que ela tentou sim se defender. Que ela tentou lutar contra ele, mas não conseguiu. Não conseguiu, tanto que a sua morte ocorreu. Foi inevitável. Foi inevitável. Comprova que houve luta. Vou pegar a fala de Vossa Excelência, do doutor Bulhosa. Comprova, mas eu vou pegar a sua interrupção, Excelência. Vou pegar a interrupção do doutor Humberto Bulhosa e dizer que houve luta corporal? Ok. Houve uma luta corporal em pé de igualdade, em condições de igualdade? Jamais. Jamais. E ao meu ver, esse tipo de comportamento demonstra o desespero de tentar amenizar a sua situação. Um desespero de tentar eximi-lo de sua responsabilização, a meu ver, que é grande demais. Mas que nem por isso deva ser amenizada, porque deve sim ser aplicado a ele o rigor que a lei exige. Um ato covarde contra alguém que não podia se defender de forma a contento, e Vossa Excelência, que tanto requer a paridade de armas, sequer considera que não havia paridade de armas entre acusado e vítima. A paridade de armas, então, foi apenas no processo, não na vida real, doutora. Esse laudo, para mim, é esclarecedor. É esclarecedor. Ele apresentava lesões? Apresentava lesões de quem agredia contra uma pessoa que tentava se defender. E o motivo que ele alega era simplesmente porque ele impediu de continuar bebendo, de continuar ingerindo a bebida alcoólica. Hoje, porque ela estava ciumenta, porque estava indignada, porque ele estava recebendo ligações da sua ex-companheira, e isso seria motivo suficiente para desencadear uma briga e culminar com a morte da vítima. Essa é a qualificadora do motivo fútil. Por qualquer ângulo que você analise o processo, por qualquer versão, por qualquer depoimento que você considere no processo, você não consegue trazer uma justificativa plausível para que ele faça o que ele fez, para que ele fizesse o que ele fez. O motivo que ele próprio alega é muito pequeno para justificar a morte que ele proporciona. Daí a futilidade, a qualificadora da futilidade. O laudo pericial realizado na vítima, acredito que esse Vossas Excelências tenham, identifica que foi por asfixia. Identifica também que foram identificadas no corpo da vítima lesões compatíveis com arrasto. A vítima, o que permite concluir que a vítima foi morta num cômodo da casa e foi arrastada para outro cômodo da casa. As suas malas estavam prontas. Ela queria sair dali. Ela tinha ligado para sua mãe pedindo ajuda, não conseguiu. Tinha ligado para sua prima Jaina para pedir ajuda, ela não atendeu, não conseguiu. E ele, acusado, displicentemente ainda liga para a mãe da vítima para dizer para ela ir buscar o corpo da vítima que ela já... Eu não imagino a dor dessa senhora. Eu não imagino o sofrimento que ela passou nessa noite. Por não saber onde sua filha estava, porque ela não tinha acesso ao seu endereço, não sabia porque ele não permitia que ela desse endereço. Ficou ali zanzando pelo Tenoné, tentando buscar uma informação qualquer da localização da residência, até que ele resolve dizer onde estava, já quando ele já tinha saído da casa. Ele só disse para a mãe da vítima a localização, o endereço, quando ele já não estava mais lá. Tanto que quando ela chega no local, a polícia já estava. Já havia feito um isolamento. O corpo já estava no chão. Que cena!
Que situação! Essa é a segunda qualificadora da asfixia. A prova existente nos autos é suficiente para dizer que a vítima morreu porque foi estrangulada. Vossas Excelências têm esse laudo em mãos. E não demanda tanto discurso sobre isso. Chamo a atenção para este mesmo laudo realizado na vítima. É possível exibir o laudo? 56538701. Página 9. Se Vossas Excelências têm em mão, podem até me acompanhar. O laudo diz, na primeira folha do laudo realizado na vítima Amanda Santos Silva, lesões externas, onde diz lesões externas. Está em negrito, lesões externas. Na primeira folha. Está em negrito, escrito lesões externas. Nas lesões externas. Há aqui a descrição das lesões que foram identificadas na vítima. E aqui a descrição ela é direta, objetiva, clara e precisa. Face congesta, apresentando sulco duplo horizontal, de profundidade igual abaixo das cartilagens tireoidea na região anterior do pescoço. Então, foram duas marcas identificadas no pescoço da vítima. Uma escoriação linear em edema traumático na região frontal à direita, equimoses violáceas sob edema traumático nas regiões frontal à direita, malar direita, paraesternal direita, anterior do punho direito, posterior do terço distal do braço direito, cubital posterior direita, terço proximal do antebraço direito, palmar da mão direita, anterior do terço proximal da coxa direita, escoriações em arrasto nas regiões posterior da mão direita e esquerda, mão direita e mão esquerda, cubital posterior, direita e esquerda, anterior do terço proximal das pernas, direita, esquerda e escapular esquerda. Vejam, sugerindo lesões de defesa. Vejam, a vítima tinha escoriações na mão, no terço distal do braço direito, na coxa, na região das pernas, nas mãos, na região posterior das mãos. Sinal que ela foi arrastada já desacordada, ela vinha em situação de arrasto. E as lesões na região escapular sugerem que ela se defendia. Foi identificado também, e mais abaixo desse, que é o mais interessante desse laudo, já na segunda página, que diz assim, dos exames complementares. Nos exames complementares, foi detectado uma certa quantidade de álcool no seu sangue, e isso não é segredo, ela vinha ingerindo bebida alcoólica, foi identificado pelo perito criminal Vanja Maria Nascimento Pinto, uma quantidade considerável de álcool, porque não é segredo para ninguém, naquele dia ela ingeriu bebida alcoólica. Mais abaixo, aqui no último parágrafo desse item dos exames complementares diz o seguinte: pesquisa de tecido epitelial. Exame macroscópico visual em material de fragmentos das unhas e subungueais em 2 suaves das mãos, direitas e esquerda. Coleta. E encaminhado ao médico legista para a pesquisa de tecido epitelial. Aqui, o perito identificou, debaixo das unhas da vítima, uma certa quantidade de tecido epitelial, o que sugere que ela usou as unhas para se defender. E esse material genético do acusado foi acondicionado debaixo da sua unha, e o que é compatível com as lesões que ele apresentou no pescoço. Está no laudo. Então, comprovado está que ela tentou se defender, porém não conseguiu. Estava sozinha, havia ingerido bebida alcoólica contra uma pessoa que inicialmente disse que não bebeu o dia inteiro, mas agora admitiu que bebeu com ela. Disse também que ingeriu droga, que consumiu droga naquele dia. Antes ele era o melhor pai do mundo, porque ele não estava bebendo, porque estava tomando conta da filha, e hoje, surpreendentemente, para mim foi uma surpresa. Ele disse que quando estava em casa com ela, bebeu. Que quando estava, hoje aqui pra gente, resolveu abrir o jogo e dizer que consumiu droga naquele dia. Então ele estava sob o consumo de droga e tinha ingerido bebida alcoólica. Acho que isso não lhe retirou a consciência nem a vontade de praticar o que fez. Essa
é a qualificadora da asfixia. Está comprovado nos autos de que ele cometeu mediante asfixia. Aos quesitos, o perito respondeu. Item terceiro. Item primeiro que diga. Qual a causa da morte do examinado? Asfixia mecânica mediante estrangulamento. Está comprovado. A terceira qualificadora é do recurso que dificultou a defesa da vítima. E mais uma vez eu repito que a vítima, quando estava sendo estrangulada, segundo a versão que ele mesmo apresentou, ele passou a calça e a puxou para trás. Então ele estava atrás da vítima quando estrangulava. E neste momento do estrangulamento, ela não o agredia. Ela não o agredia. Se havia nele marca de mordida pelo tórax, pelo peito, o laudo dele aponta que havia uma certa lesão no tórax, certamente essas lesões foram causadas no momento em que enquanto ela podia se defender. Quando o estrangulamento passou para o seu pescoço e ele se colocou atrás dela, ela já não podia mais se defender. Então foram lesões normais de quem se defendia. As lesões que ela apresenta, e o laudo é claro, eram lesões de quem estavam se defendendo. Daí, o recurso que dificultou a defesa da vítima. Como é que ela se defende de alguém estando pelas costas? Impossível. Impossível. E a quarta qualificadora é a qualificadora do feminicídio. E o feminicídio, neste caso, ele é considerado por aquele que comete o feminicídio pela condição de mulher. E a condição de mulher, neste caso, é em decorrência de uma violência doméstica. Está claro que ele tinha um comportamento obsessivo, que ele tinha um comportamento ciumento, queria isolar a vítima de sua família, como assim o fez por 5 meses. Ficava com raiva quando ela mantinha contato, tinha raiva da amiga Bruna, que prestou depoimento aqui hoje, que era amiga de infância, porque para ela a vítima admitia que não tinha sequer forças para terminar o relacionamento porque o amava. Porque o amava. A Bruna, amiga dela, disse que esse amor foi o que a matou. A Jane, sua prima, também falou que foi por isso. E a tia dele referiu que ela também o amava. Quando eu tiver com a palavra, pode pedir a parte que quiser, eu não vou descontar. Fica à vontade, eu quero democracia no julgamento. Já? Já. Certo. Sigamos. Quando a gente analisa o contexto e verifica essa tentativa que ele utiliza de inverter esses valores, a gente vê ainda mais que essa covardia que ele fez contra a vítima se sobressai neste julgamento de hoje. Não responde às perguntas da acusação, não tem interesse nenhum em esclarecer, responde apenas aquilo que lhe convém. Respondeu para o magistrado porque é o magistrado que ao final fixará a sua sentença e estipulará a pena que será aplicada a ele. É por isso que ele tem que pelo menos responder e fazer aqui um mínimo de cordialidade com o magistrado que o pergunta. Pensado para mais uma vez tentar se beneficiar. Esse amor, né? Esse amor que cala, esse amor que machuca, que agride, que vitima. Me faz lembrar de uma poesia cujo autor me escapa, doutora. Mas essa poesia dizia mais ou menos o seguinte: e esse amor, que afinal é minha vida e será talvez a minha morte. Amor esse que me anima e me intimida, me põe fraco e me faz forte. No caso de Amanda, foi um amor que a sepultou, foi um amor que a vitimou. Quando a gente considera o motivo pelo qual uma mulher não consegue se desvencilhar de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, muitas perguntas e muitas respostas podem advir. Dependência emocional, dependência financeira, qualquer outro motivo que seja, medo. Todos esses motivos são motivos legítimos para quem vive a situação. Nós não podemos aqui questionar os desígnios de cada um, porque nós não vivemos a situação de cada um. E é uma expressão que eu até não gosto de utilizar, mas infelizmente neste caso tem que ser utilizada, nós não estávamos no lugar da vítima para saber o que ela pensou e o que ela poderia pensar. Mas um dos motivos certamente claros que podem ter influenciado diretamente no posicionamento e na postura da vítima, que muitas vezes não é considerado, é a própria vergonha.
de viver um relacionamento tóxico e admitir que é agredida perante os amigos, perante os familiares, perante seja quem for. É uma situação extremamente vexatória você ter que vir a público e dizer aquilo que acontece em seu lar, aquilo que lhe avilta, que lhe humilha. O feminicídio não é uma brincadeira. O feminicídio é um fato. Um homem é morto com um tiro na cabeça. Quando uma mulher é morta, ela não é apenas morta de uma forma direta e objetiva. Ela é espancada, ela é agredida, ela é humilhada. Um homem morre com um tiro na cabeça, a mulher é estuprada, a mulher é exposta, a mulher é humilhada. Um homem morre com um tiro na cabeça, a mulher morre com tudo aquilo que ela representa. Quando o homem morre com um tiro na cabeça, é um tiro apenas, e ali ele cai e morre. A mulher, ela é espancada, ela é trucidada, ela é constantemente vilipendiada em sua honra e em sua dignidade. Porque não é apenas contra a mulher que o crime é cometido, é contra tudo aquilo que ela representa. Hoje, a filha dele tem 8 anos, a que estava dentro da casa quando tudo aconteceu, que certamente já tudo presenciou. Hoje ainda é muito pequena para saber e entender tudo aquilo que aconteceu, mas eu iria perguntar a ele se ele tivesse coragem de responder. O que você faria se alguém tratasse a sua filha do jeito que você tratou a filha dos outros? O que você faria se alguém tratasse a tua filha do jeito que tu trataste a Amanda? Qual seria a tua reação? Hoje ela ainda é muito pequena para entender, mas um dia ela vai crescer e ela vai ter acesso a esse processo e vai olhar para a cara do pai dela e vai dizer quanta vergonha ela sente de ter um pai como esse. E ainda na atitude covarde de sequer se defender, de sequer trazer aqui o esclarecimento daquilo que realmente precisa ser esclarecido. O que eu peço a Vossas Excelências não é que condenem ele pelo simples fato de ele ter cometido um crime contra uma mulher. O que eu peço a Vossas Excelências é que façam justiça. E o que ele fez tem nome. O que ele fez é um homicídio quadruplamente qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima por motivo fútil, meio usando de asfixia, e por feminicídio ao se valer da condição feminina mais frágil de sua companheira, que era apaixonada por ele. Fico eu aqui tentando imaginar as possíveis teses suscitadas pela defesa para eximi-lo de sua responsabilidade. Certamente, ao ver a postura ensandecida, muitas vezes manifestada, entendo até que pode ser levantado contra a vítima a hipótese de que era ela a agressora e que ele simplesmente se defendia de legítima defesa. Só que legítima defesa não há. Por mais que ele não tivesse intenção de matar, pode ser suscitado aí um homicídio culposo que seja, mas por culpa. No estrangulamento, agir por culpa, por imprudência, por negligência, onde ele apenas para de estrangular quando ele percebe que a vítima desmaia. Ali ela já estava morta. Quando ela desmaiou, ela já estava morta. E ele apenas para quando percebe que seu corpo para de se mexer. Essa história de que eu vi a mão dela se mexendo e tal, você conversa fiada, porque não há nenhuma comprovação nos autos. O estrangulamento, a natureza das lesões foram graves. Ali ela já caiu morta. Além de legítima defesa, de homicídio culposo, pode ser até que aqui ele sustente uma lesão corporal seguida de morte, que na verdade ele não queria matar, que queria apenas lesionar a vítima e por natureza das circunstâncias, ele agiu além do que queria e provocou a morte da vítima. Balela, blá, 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 blá. Mecanismos ardilosos até, pouco convencionais que sejam, mas pouco louváveis até, para tentar eximi-lo de sua responsabilidade. A meu ver, tentativas vãs, insustentáveis, infrutíferas para tentar eximi-lo de sua responsabilidade. A meu ver, as provas são claras, são uníssonas. Os depoimentos das pessoas que vieram aqui depor foram retilíneos. Ninguém aqui quis impor a ele uma conduta que ele não cometeu. Está tudo no processo. E assim elas vêm se manifestando desde o início, e isso precisa ser pontuado.
Isso precisa ser pontuado. Vai ser dito aqui pela defesa que o depoimento dessas pessoas são inservíveis, porque elas são informantes. E informante, como não presta compromisso, pode vir aqui dizer o que quiser. Mas, ora, o depoimento dessas informantes incomodou tanto que a defesa queria que todas elas ficassem aqui, retidas atrás, para que fossem questionadas após, sem qualquer fundamento para isso, sem qualquer contradição que apontasse no teor de seus depoimentos. Mais uma forma para desvirtuar o real foco e a real atenção onde Vossas Excelências devem repousar os olhos de Vossas Excelências, que sejam as provas produzidas nos autos, que sejam os depoimentos que foram colhidos e Vossas Excelências acompanharam. Fico feliz até quando existem perguntas feitas pelos jurados. Demonstra atenção, demonstra cuidado, demonstra interesse em entender aquilo que aconteceu. Isso é importante. E o que fica aqui a nossa intenção em fazer e trazer aquilo que é justo. Tão somente aquilo que é justo. Diante de tais fatos, entendo que existem provas suficientes do crime que ele cometeu contra uma vítima que não podia defender-se de forma satisfatória. Peço que Vossas Excelências considerem e reconheçam que ele foi o autor das lesões na vítima, sim. Que as lesões causadas na vítima foram suficientes para causar-lhe a morte. Vossas Excelências não devem, no entanto, impor-se... todo o tempo o digno e respeitoso. Excelência vai fazer um debate também. Do réu, contrariando as normas do artigo 478 do Código de Processo. Mas ele não se manteve em silêncio, Excelência. Ele não se manteve em silêncio. Ele só não respondeu às perguntas da acusação. Ele só não teve a coragem de responder às perguntas da acusação. Só isso. Isso para cavar talvez uma nulidade, para ver objeto de eventual recurso e anular este julgamento. E, enfim, diante disso, Vossas Excelências fiquem à vontade no quesito da absolvição para absolvê-lo, se assim quiserem. Se acharem que é suficiente para isso. O quesito sobre o motivo fútil resta claro, porque, segundo ele mesmo alega, a discussão foi por questão de bebida alcoólica ali, que ela queria continuar bebendo, ele não queria, depois não era mais a bebida alcoólica, era a ligação da ex-companheira. De qualquer forma, ou bebida alcoólica ou ligação da ex-companheira, não é suficiente para ele tirar a vida da vítima. Qualificado pela asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo agredida por trás no momento em que foi asfixiada, e também a última qualificadora do feminicídio. Foi vítima pela sua condição de mulher. Votando dessa forma, acredito que Vossas Excelências trarão a melhor resposta a este processo. Tenham, assim como eu, a capacidade de se indignar com comportamentos dessa natureza, e fazer a justiça que se espera. Passo a palavra à assistência e encerro aqui a minha manifestação. Excelência, enquanto eu coloco o microfone de lapela, a doutora Cláudia Damares vai entregar à funcionária as fotos que nós juntamos para que os senhores jurados já vão observando, por gentileza. Tudo juntado aos autos, doutores. Excelentíssimo senhor doutor Edmar Silva Pereira, digníssimo juiz titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, presidente desta egrégia sessão do Tribunal do Júri. Uma satisfação, doutor Edmar, depois de 5 anos, retornar, aqui ao Tribunal do Júri do Fórum Criminal. Passei 3 anos em São Paulo, após a aposentadoria, como Vossa Excelência sabe, e é uma honra, uma grande satisfação, como Vossa Excelência falou, foram mais de 3 anos, em que eu tive o prazer e a honra de ser titular da primeira vara. Quase teve briga, quase teve peixeira, que o doutor Rui Barbosa me tomou a minha vara, que era a primeira, Inclusive eu fui pega de surpresa, eu estava de férias. Quando retornei, cadê a minha amada primeira vara? Não era mais a minha vara. Era do doutor Rui Barbosa, quando assumiu no lugar do doutor Paulo Godinho, se aposentou por questão de saúde. Vossa Excelência lembra. Aí qual foi minha surpresa? Cadê minha vara? Anos
feliz e honrada com o doutor Edmar Pereira, esse juiz brilhante, extraordinário, como todo mundo sabe. Aí o doutor Rui Barbosa chega com o doutor Barleta, eu vou ser o primeiro promotor. Agora estranho, porque a Rosana Cordovil, que é a terceira promotora, está na primeira vara, está tudo bagunçado. O Paulo Godinho, aliás, o Edson, que é o segundo, está na segunda. O que está errado é a Rosana na terceira, na primeira, e eu vou para a terceira. Aí o Barleta tem razão. O que aconteceu, doutor Edmar? Compulsoriamente fui retirada da primeira vara, não dei uma peixeirada no Rui Barbosa por circunstâncias alheias à minha vontade, mas enfim, fizemos vários mutirões. Não vou me emocionar, gente, eu chorei demais pela família. Calma. Vossa Excelência mandou um elogio para o Conselho Nacional do Ministério Público do meu trabalho. Muito obrigada, Excelência. Me dá um risinho, gente, eu vou me emocionar. O doutor Edson já está chegando agora, ele não sabe. Ele não sabe que quase teve briga entre ele e o Rui Barbosa. Mas, enfim, é uma honra, doutor, uma satisfação estar aqui, atuando como um juiz brilhante, como Vossa Excelência. Meus cumprimentos ao doutor Gerson Daniel. Agradeço as palavras. Meu aluno, né, como vários outros candidatos na época, eram muitos candidatos, o concurso 2007. Me pediram ajuda, eu vou dar um jeitinho, né? Lá eu trabalho no prédio da 16 de novembro, fizemos lá, todo mundo pelo chão, que não tinha cadeira suficiente, vamos aprender a fazer júri. Todo mundo passou, mais 50, menos uma funcionária que era muito tímida, né, doutor Gerson? Então eu fico muito feliz de ter podido colaborar e ver um promotor brilhante como Vossa Excelência hoje aqui me enche de orgulho e de alegria. Outra emoção que eu sinto não foi só de estar aqui com o doutor Edmar de novo. Meus cumprimentos aos demais colegas da assistência, doutor Ednelson Alves, doutora Aline, doutor Lívio, doutora Ágata, doutora Érica, doutora Cláudia Damares, minha parceira, né, de trabalho, estamos juntas, advogando, inclusive pelos movimentos, seu Nazareno, os demais movimentos, integrantes do movimento Vida Pará, estamos aqui pro bono, gratuitamente, pelo movimento Vida Pará, como a maioria dos casos que a gente está atuando aqui, né, pelos movimentos de vítimas. Depois de saudar o doutor Gerson, saúdo os membros do Conselho de Sentença, os 7 jurados, como disse o doutor Gerson, 5 mulheres, mais do que ninguém, né, dá para imaginar o que essa moça passou. Evidentemente que as 5 alguma vez na vida se apaixonaram, né, pode entender, o amor de homem é diferente, não estou querendo ofender os homens, mas amor de homem é diferente de amor de mulher, a gente é mais sensível, sente mais. Então, meus cumprimentos a todos, os membros do Conselho de Sentença. Doutor Humberto Bulhosa, não vou dizer que Vossa Excelência é mais antigo que eu, quando eu cheguei no júri em 1996, Vossa Excelência já estava estagiando, não vou falar para Vossa Excelência não parecer velho, eu não gosto que eu fale, um grande amigo, brilhante tribuno, demais advogados, doutor Fernando Pessoa, doutor Diego Braga, primeira vez satisfação, não conhecia nenhum dos dois, uma satisfação. Demais integrantes da banca da defesa, a doutora Iaci Leal, prazer, satisfação também. Aos demais serventuários da justiça, as oficialas, lindas, né, belíssimas ambas, os funcionários da vara, os policiais militares e bombeiros, os policiais penais, alunos da escola, da Faculdade Cosmopolita, uma satisfação. Vai ser um prazer, mesmo com essa dificuldade, eu tive uma fratura séria de fêmur, estou com muita dificuldade, ainda não me recuperei totalmente, mas estaremos lá. Será um prazer palestrar na Faculdade Cosmopolita. Né, os movimentos, já cumprimentei demais pessoas, familiares da vítima. Dona Regina, minha solidariedade, não vou lhe olhar, que eu já chorei muito com a senhora hoje. Depois de 22 anos de atuação como promotora no júri, e agora atuando na defesa, também nesta tribuna, eu não consigo, gente, me perdoa, eu não consigo, é muito sofrimento. Foram 22 anos acompanhando o sofrimento dessas famílias, não dá para segurar, é muito difícil. A família da vítima, a mãe do acusado,
receba a minha solidariedade, eu entendo o seu sofrimento também. Não é fácil. Parabéns pela sua postura em pedir perdão para Dona Regina, mãe da vítima. Parabéns. Então, a todos os presentes, feitos os devidos cumprimentos, perdão pela emoção, senhores, vamos aos autos. Pedir para ser apresentada a Vossas Excelências o que a doutora Cláudia e as demais, doutor Olívio, os demais, a doutora Aline, pedimos à família da vítima. Na fase judicial, Vossas Excelências viram, ele prestou depoimento na polícia, ele foi ouvido na polícia. Eu vou pedir a funcionária da vara que, por gentileza, apresente aos senhores membros do Conselho de Sentença o interrogatório na polícia do acusado, por gentileza. Os autos em original, onde Vossas Excelências verão que ele prestou um depoimento, ele foi interrogado pela delegada Maria Lúcia, ele confessou o crime, tudo o que o doutor Gerson falou é verdade, ela disse que ela estava com gargalo, eu não acredito nessa história, por tudo que foi dito aqui, quem era Amanda, mas eu já tinha conseguido fazer ela soltar o gargalo, aí puxei ela por trás com calça, e o doutor Gerson explicou muito bem. Perfeito, doutor, parabéns, mais um motivo de orgulho, brilhante explanação. Então, ele confessou para a delegada que foi o autor, que ela estava querendo beber mais, que ela estava com gargalo e que ele a puxou por trás quando o gargalo já tinha caído e a matou. Esse depoimento na polícia, esse interrogatório, foi feito com um advogado. Não dá para dizer porque a delegada colocou, incriminou ele, mandou ele assinou sem ler, negativo. Está aí a assinatura vai ser mostrado ao vivo e a cores. Eu gostaria que o processo, no primeiro volume onde está esse depoimento, fosse apresentado ao jurado. É possível, doutor Edmar, é possível que os jurados peguem o processo? Ainda é como antigamente? Pode ser feito? Não? Doutor, agora tudo não pode mais. Tudo tá. O processo nem está aqui, né? Agora está na nuvem, né? Entendi. Tudo obrigada, excelência. Dá para exibir. Se você desejar, a senhora solicita o ID, a assessoria localiza e exibe o que a senhora desejar. Nesses 5 anos tem essa novidade que não existia em 2018. Quando eu me aposentei, não havia esse PJE. Ainda era físico. Era tudo físico, surgiu depois. Mas está aqui, ó. O PJE é muito bom. Então vamos aprender. A doutora Cláudia está expert, ela vai me ensinar. É muito bom, PJE. Vamos aprender. Nos autos, é só pedir, identifique o ID que a gente localiza e exibe. Obrigada, excelência. Está aí, senhores jurados. Tá, Guinaldo, doutora Cláudia, doutora Aline, Guinaldo Cardoso da Costa, veja aí, por favor, doutor Gerson. É o interrogatório dele. Interrogatório na polícia, com a doutora Maria Lúcia. Não, já está aparecendo, eu quero ver o nome, achei. Obrigado, doutor, já achei. O nome do delegado, do advogado, Guinaldo Cardoso da Costa, OAB 22387. E está aqui a assinatura dele. Tá, gente? Confessando que ceifou a vida da Amanda. Tá aí, ó. Agora aumentou. Obrigada. Né? Essa ampliação permitiu, viu? Anda está ali. Tá, gente? Então, isso aí é mais do que suficiente para a gente ter a certeza e a convicção que ele agiu realmente com a intenção de matar. Doutor Gerson, eu já soube, semana passada, se não me engano, pediu absolvição, ouvi comentários, várias e várias vezes pedi absolvição. Eu pedi várias vezes absolvição, como promotor aqui também. Tá? Ou seja, o papel do promotor não é acusador, né? Vir acusar e condenar, não. Porque ela está divulgando gratuitamente para os movimentos porque tem pena das manchas. Negativo. Os movimentos sabem, que se não é todos os processos que eu pego. Esse caso aqui, ó, não tem elementos. Aquele caso do acidente da bicicleta, lembra-se? Não vou pegar. Isso aqui não é júri popular. Não peguei, a moça ficou chateada, mas o caso tá rolando. Eu não sei se ela contratou advogado, entendeu? Não passei 22 anos aqui cometendo injustiças, como também o doutor Gerson. Pediu absolvição outro dia aqui. Então, se o doutor Gerson está hoje aqui pedindo, sustentando o homicídio quadruplamente qualificado, os elementos estão claros no processo. Pronto, doutora, muito obrigada. Eu gostaria que mostrasse agora as filhas da vítima, a vítima com a roupa de trabalho, a roupa da loja
de cosmética, ela trabalhou por último. Ele disse em juízo que ela fazia parte de uma facção criminosa. Quando eu perguntei para todo mundo, e ele viu, né, o advogado orientou, não adianta falar da facção que a ex-promotora advogada agora, e já mostrou que a menina era trabalhadeira, trabalhou em restaurante, trabalhou em loja de cosmética, trabalhou no aeroporto, tá aí ela com as garotinhas, 3 garotinhas. 3. Por que essas garotinhas não estavam com ela? Simplesmente porque ele não queria. Não queria que ela ficasse com as meninas. Nem a filha dele ele criava, ficou só no dia dos pais. A menina louca para ter um filho com ele. Talvez esse filho que ela tivesse, que ele pudesse ficar no convívio do casal. Dona Márcia disse aqui, ela queria fazer cirurgia de desconstrução de laqueadura, né? Que é possível hoje em dia com a medicina. Tá aí ela com as meninas. E as meninas moravam com o ex-marido que a abandonou, já que se envolveu contra a mulher. Não bastasse esse sofrimento, se envolveu com o acusado, ficou completamente apaixonada, como ela afirmou para as amigas. Bruna, que aqui depois, a prima Jaina, eu não sei o que acontece comigo, eu estou louca por esse homem, o grande amor da minha vida. Nós tivemos outros casos, tivemos aqui, inclusive a família está aqui da Édrica, no dia 31 de outubro também, e o doutor Bulhosa era, inclusive, o advogado. Era o advogado, doutor Bulhosa. Ele foi condenado a 15 anos, 7 meses de prisão, não é isso? Esse cidadão, a mesma situação, a Édrica apanhava, mas não largava, porque era apaixonada, uma menina linda, calma. Apanhava, mas não largava. Vocês vão ver a bolsa dela, a mãe tem até hoje. A mãe chegou comigo no dia que nós conversamos, a última vez. Doutor, posso levar essa bolsa para os jurados verem que ele rasgou a bolsa quando ela tentou fugir, quando ela tentou sair da casa? Disse, não, minha querida, infelizmente não pode. Né? Não tem, tudo é prazo da justiça, mas a bolsa está aí. A gente vê que ela puxando um lado e puxando o outro, a bolsa toda arrebentada. Então, tá aí as garotinhas, ó. A mãe deu várias fotos, aparece ela com uniforme de trabalho. Então, senhores, qual é a nossa certeza? O que o doutor, tá aí ela, o último emprego dela, era essa, a fardinha da GD Cosméticos. Óculos escuros para quê? O olho roxo que ela escondia, né? Que foi dito aqui nos depoimentos, quando ela apanhava, socos que ele dava nela. Então, senhores, qual é a convicção desse brilhante promotor de justiça, que muito orgulho, né, de ter sido instrutora na prova do concurso do Ministério Público, está aí a bolsa arrebentada. O que muito me orgulha, e qual é a minha convicção, a minha certeza? Ele cometeu o fato criminoso. Confessou na polícia. Na presença de um advogado, senhores jurados. Ele não foi torturado, como muitas e muitas vezes Vossa Excelência devem ter ouvido aqui réus dizerem. Porque eu confessou na polícia. Confessei, olha, mãe doente. Então, a senhora vive doente. O senhor se tornou uma mulher doente. Já tinha problema de saúde, piorou com a morte da filha. Então, senhores, não há dúvida em relação à confissão dele, porque vocês viram a assinatura do advogado Linaldo Cardoso. Vocês ouviram os depoimentos das testemunhas, veementes no sentido de que a vítima sofria esses espancamentos, mas não se separava dele porque gostava. E o que o doutor mostrou às qualificadoras, vejam por gentileza o laudo de exame necroscópico, onde diz que a vítima estava embriagada. Mas a vítima bebia, a vítima estava bêbada. Eu perguntei, a menina era alcoólatra? Não, ela bebia socialmente. Gente, era dia dos pais. Era domingo, não vamos condenar e crucificar, porque a moça bebeu cerveja. Essa história ela queria beber, mas isso aí é a versão dele. Mas o fato é que o laudo diz, vejam por gentileza, o laudo de exame necroscópico, o laudo diz que ela estava em estado de embriaguez. Esse estado de embriaguez da vítima é motivo de redução na capacidade de defesa. Vejam, por gentileza.
esse laudo. Aqui está, na parte de trás. Quarto quesito. Se a vítima é menor de 14 anos, ou teve outro motivo que diminuísse sua capacidade de defesa. Resposta sim. Positivo para álcool. Entendeu, gente? Ela não tinha como se defender. Mesmo assim, ela lutou. Lamento, dona Regina, de falar isso. Imagina o desespero. Por gentileza, o levantamento de local. Esforço o levantamento de local, minha querida. O desespero. Como o doutor Gerson falou, ela tinha pele dele na unha. Tiraram foto da unha da vítima. Ela lutando, tentando se desvencilhar. E ele atacando, até que ele pegou por trás. Como ele disse, ela largou o gargalo. Mas eu peguei a calça e puxei por trás. Tá aí, ó, a foto da unha. Tá aí ela caída. Tá aí, compressão normal, não era nem uma grandona. Eu tô agora que sou alta, gorda, como eu tô mais... Eu acho que eu lutava melhor com ele do que ela, mesmo de perna quebrada. Tá aí, senhores. As fotos, o estrangulamento. Vejam aqui no pescoço, completo, a marca completa. O que prova, senhores jurados? Prova que ela foi puxada por trás. Ela foi estrangulada de forma violenta. Olha aí a foto. Completa a marca no pescoço. Foi puxada por trás. Sem chance nenhuma de defesa, como disse o doutor promotor. Embriagada. Uma jovem bem menor do que ele. Bem mais franzina. Ai, porque nunca fui preso. Como o promotor já explicou bem, as qualificadoras gostaria, senhores jurados, de chamar a atenção de Vossa Excelência para a responsabilidade. A responsabilidade de Vossas Excelências estarem tendo nas mãos um cidadão, a liberdade de um cidadão que foi capaz de esquentar uma colher, para esquentar no fogo e colocar na barriga de uma criança dormindo. Senhores, é inacreditável. Doutor Gerson, se não fosse a tia, juro para vocês que não é possível. A dona Regina deve ter conversado essa senhora para ir lá mentir que ele colocou uma colher quente na barriga do filho dela dormindo. Jogou água quente no cachorro. A cachorra cadela da mãe dele. Nunca fui preso. Ótimo, querida. Por favor, pare um pouquinho para os jurados verem. A fortuna, grandona, que ofereceu tanto risco para a vida dele que ele matou em legítima defesa. Está aí a foto da jovem. Nunca fui preso nem processado. O senhor foi preso quando era adolescente? Não, senhor, nunca foi preso. O que nós sabemos hoje? O que a dona Márcia dizia? Que ele tinha sido preso porque esfaqueou um adolescente chamado Arley. Quando chegou aquela disse, olha, eu soube que não. Vossas Excelências ouviram. Ele não foi preso porque esfaqueou o Arley. Eu soube pela mãe dele hoje, minha irmã, que ele foi preso por outro crime que ele cometeu adolescente. Senhores jurados, pelo amor de Deus, este cidadão tem uma trajetória criminosa desde a adolescência. Não tem pena de criança. Não tem pena de animais indefesos. Não tem pena de uma mulher enlouquecidamente apaixonada por ele. Este homem, senhores jurados, merece que Vossas Excelências concedam a ele a clemência que certamente o doutor Bulhosa vai requerer, ou uma legítima defesa estrangulando uma mulher por trás, embriagada, como ela estava comemorando o Dia dos Pais, todo mundo estava comemorando. Merece, senhores jurados, uma pessoa perigosa, fria. O que diz a dona Márcia? Desta polícia. Ele é mau, ele é frio e calculista. Ele planeja as coisas antes de fazer. Doutora Cláudia, por favor, depoimento da dona Márcia em juízo. Aliás, na polícia, poste lá, vocês vão ver. Ele planeja as coisas antes de fazer. Não preciso ter feito mais de 2.500 júris e mais de 20 anos de Ministério Público de promotoria, inclusive aqui mais de 4 anos com o doutor Edmar. Nem preciso ser brilhante, com um talento natural, como o doutor Gerson tem, para chegar a essa constatação.
é uma pessoa altamente perigosa. Lamento, dona minha senhora, eu tenho que estar dizendo isso aqui. A senhora mesmo contou para sua irmã que houve outra situação, outra prisão, não podemos agora levantar esse... Qual é esse fato? Já o momento já não é mais esse. Então, senhores jurados, o que a assistência pede? A mesma acusação da Promotoria de Justiça. Não somos obrigados a seguir, mas o entendimento, mas o nosso entendimento é o mesmo. O homicídio quadruplamente qualificado, motivo fútil, nada justifica ele ter matado ela, porque ela queria beber mais. Isso é motivo? Ninguém falou para ela, alcoólatra, não, ela bebia muito, não. Ela bebia, isso aí não está batendo com nada no processo. Vossa Excelência, estão aqui desde agosto, doutor Edmar, desde agosto fazendo júris, já fizeram vários. Então já sabem que o jurado julga com o que tem no processo. Não adianta vir mentir aqui, dar uma de anjo, que o jurado é esperto. Eu sempre disse, eu não passei 22 anos aqui nesta tribuna do Ministério Público, vendo injustiça ser cometida. Para mim, jurado é abençoado. É abençoado, a pessoa vem aqui é porque Deus colocou e vai iluminar e a justiça vai ser cumprida. E eu tenho certeza que é o que nós vamos ter hoje, o brilhantismo, a experiência do doutor Bulhosa. Como eu falei, mais do que a minha, quando eu cheguei em 96, o doutor Bulhosa, estagiário do Américo Leal, ninguém menos, ninguém mais do que o magnífico doutor Américo Leal. Não era isso, doutor Bulhosa? O senhor era estagiário acadêmico, não era isso ainda? Se formou, já era formado, já estava fazendo o júri, quando eu comecei em 96. Eu fiquei de 96 a 98. Ah, sim, antes do júri, que eu estive realmente lá. Então, senhores, está muito claro. Homicídio culposo? Ele não queria matar. Ele foi imprudente. O que é homicídio culposo? A pessoa pensa, culposo é porque teve culpa. Não. O que nós estamos acusando ele é homicídio doloso. Quando há dolo, há a intenção de matar. O culposo é quando a pessoa não queria matar. Ela não queria o resultado morte. Ela deu causa à morte da vítima por imprudência, negligência ou imperícia. Nada disso se enquadra. Nada. Nada disso se aplica. Nós seremos o primeiro, se fosse o caso de desclassificação, a pedir. Avisava lá o seu Nazareno, avise a mãe, avise o movimento, nem adianta aí. Não tem como sustentar a acusação que isso foi um homicídio culposo. Nós vamos pedir a desclassificação e vai pegar de 1 a 3 anos. Como eu fiz no caso do acidente da moça da bicicleta. Falei, isso é homicídio culposo. Não vou acusar. Legítima defesa, o doutor Gerson explicou muito bem. Mais do que claro, não houve legítima defesa. Clemência, uma pessoa que joga água no cachorro. Quem não gosta de animais? É difícil uma pessoa não gostar. Eu sou uma que ama os animais. É um ser vivo. Quem não ama animal, um afeto, o amor incondicional que dispensam a gente. Uma pessoa capaz de cometer uma atrocidade contra um animal, contra uma criança, contra uma mulher indefesa, merece clemência? Merece, senhores jurados, uma pena de 1 a 3 anos, em pouco tempo. Isso aí ia ficar livre, já está preso desde o dia 11 de setembro de 2022, do ano passado, mais de 1 ano. Ia saindo aqui. Para matar mais uma ali. Só acho que 2 escaparam. Ele era tão apaixonado que 2 anos arranjou logo 2 mulheres, uma mulher por ano. Ai, porque eu fui na casa do pastor me matar. O pastor não veio, doutora Cláudia, doutor Gerson. Por que o pastor não veio? Não quis vir. Não, foi arrolado. Não foi arrolado pela defesa? Foi para a casa do pastor que ele frequentou. Arrolado, doutor. Ele não quis vir. Ele foi arrolado. Então o que acontece? O pastor não quis vir por quê? Ele frequentava a igreja, mas abandonou a igreja. Matou ela, correu para a casa do pastor. Aquilo de colocar fio elétrico, massagem, gente, pelo amor de Deus, é farsa. Que a dona Márcia falou. Ele planeja. Já está aí? Já, doutora? É que eu não conheço o nome dos funcionários, que mudou todo mundo. Já? Está aí, por favor. É aqui, ó. Está aqui, ó, que a declarante descreve seu sobrinho como violento, frio e calculista, pois planeja o que vai fazer. Planejou
matou a Amanda naquele dia, fez aquela cena toda de até choque de Deus, que pegou um fio, eu não prestei atenção na história do choque. Escapei de ser eletrocutado, pelo amor de Deus, senhores jurados. Ainda virou vítima, tentando salvar a Amanda. Fratura do ocioide, vejam a gravidade, a violência, a força que esse cidadão empregou para ceifar a vida daquela moça. Desesperada, agatanhando, unhando. Cadê gargalo na garrafa? Não tem, doutor Gerson. Tem ferida pérfuro-incisa? Não tem ferida pérfuro-incisa nenhuma. Equimoses, rochuras, escoriações de unha. Mostrei até a foto da unha. Planeja o que vai fazer. Foi para a casa do pastor. Pastor, estou arrependido. Matei sem querer minha companheira. O pastor, ai, coitado, arranjou 2 advogados para ele, levado no outro dia para a delegacia. Mas só que mesmo com o advogado ele falou a verdade. Que ele matou ela por trás com a calça, puxou, né, estrangulou. Mais do que claro, não vejo, senhores membros do Conselho de Sentença, sei que a defesa vai ser brilhante, como eu conheço o doutor Bulhosa. Só de júri que atuamos 22 anos. O período que eu passei de 96 a 2008, 2018. Doutora Rosana, desculpe interrompê-la, o horário de Vossa Excelência é 16 horas, mas devido às intervenções da defesa, eu vou acrescentar 5 minutos à assistência. Obrigado. 16h05. Obrigada, Excelência. Muito obrigado. Então, senhores, preste atenção. Como eu falei, não vou pegar homicídio culposo, que eu não vou subir na tribuna para acusar uma pessoa que não merece pegar uma pena de homicídio doloso. Não estamos nesse caso. O que o doutor Bulhosa pode sustentar, como o doutor Gerson falou, o homicídio culposo, que é esse, seria negligência, imprudência ou imperícia, apenas de 1 a 3 anos. A legítima defesa, que está clara que não houve. Eu estou em dúvida. Os jurados estão aptos a julgar? O magistrado pergunta. O que o jurado que não está apto, está em dúvida, pode fazer? Excelência, eu estou em dúvida. Eu gostaria de ter vista dos autos. Então, o que o jurado pode fazer? O que a lei permite? Que o jurado vá até o processo. Não temos mais um processo físico, mas pode. E é o processo eletrônico, que é o PJE, que o doutor Edmar falou que é melhor até do que o processo escrito. Eu estou aqui escrito, né, mas tirado as cópias do PJE, por isso que eu estou aqui com ele escrito. Outra tese que a defesa pode apresentar, além do culposo, será a absolvição por clemência, que Vossas Excelências vão decidir. Tá? Como eu falei, foram 22 anos vendo justiça. Espero que o doutor Gerson passe pelo menos uns 20 aqui, porque talento de sobra ele tem para isso. Tá, gente? Jurados viram, não seja modesto, não seja modesto. Tá? Então, o doutor Bulhosa, macaco velho do escritório do Américo Leal, fantástico, famoso, mais famoso advogado do Pará. Quem nunca viu falar do Américo Leal? Pupilo, cria do Américo Leal. Tá, gente? Então, muitas armadilhas serão apresentadas para Vossas Excelências. Tá? Muitas cascas de banana, doutor Gerson, serão colocadas aqui. Muitas e muitas. Ele vai colocar. Está advogado contratado. Não está aqui fazendo gratuitamente por movimentos, né, São Nazareno? Como é o 4º ou 5º, né, que nós estamos fazendo aqui. 5º. Tá? Com o maior prazer, eu amo o Tribunal do Júri, me aposentei contra a minha vontade, jurada de morte, tive que morar em São Paulo para não morrer. Mas o amor à tribuna falou mais alto, eu estou aqui de novo. Estamos aqui de novo lutando por justiça. O meu lugar confortável é esse. Eu não descarto a possibilidade de um dia fazer júri na defesa, mas só nesses casos em que eu, como promotora, pediria absolvição. Será um prazer se o réu foi inocente, Excelência. O doutor Américo Leal já me convidou, sabia, doutor Gerson? Doutor, né, doutora Cláudia? Vamos fazer com o doutor Américo Leal. Mas réu inocente. Um caso que eu conheço, inclusive, o acusado, que é um policial que era do Ministério Público. Então, senhores jurados, o doutor Bulhosa vai chegar aqui com a oratória que ele aprendeu com o Américo Leal, que tem não sei quantos aviões, não sei quantos carros, milionário, tanto ganhar dinheiro como advogado criminalista, todo mundo sabe. As casquinhas de banana serão colocadas,
Mas Vossa Excelência estão aqui com um brilhante magistrado, que até briga teve, doutor Gerson não sabe, a briga que eu tive com o Rui Barbosa, quando ele fez isso comigo, que ele me tirou daqui contra a minha vontade. Aí ficou o primeiro promotor na primeira vara, segundo promotor na segunda vara e terceiro promotor na terceira vara. Eu só não tive um ataque apoplético, porque era o Cláudio Rendeiro na terceira vara, ex-promotor, que Deus o tenha, nosso querido. Fomos promotores juntos, depois ele fez concurso para juiz. Por esse motivo, eu superei esse trauma de ter saído aqui. Então, vocês têm um magistrado brilhante, um dos mais brilhantes magistrados do Pará, aqui orientando Vossas Excelências, tá, de forma impecável a fazer justiça. Então, senhores jurados, doutor Gerson não me deu mais argumentos, eu nem tenho mais o que falar. Dei 3 minutos, ainda sobrou 3 minutos, doutor Edmar, lhe agradeço muito. Pois é, já fizemos júri, inclusive, juntos na assistência, na acusação. Vamos fazer na defesa, mas nessas condições. O réu é inocente. Eu, como promotora, pediria absolvição, como em vários e vários casos eu pedi, e o doutor Gerson, inclusive, pediu há poucos dias. Aí sim, doutor, será um grande prazer. Então, senhores jurados, sem mais, doutor Gerson brilhantemente esclareceu todos os fatos. O que eu queria ressaltar era a periculosidade do réu. Queria ressaltar não só a questão da periculosidade do réu, como também as teses que a defesa vai colocar Vossas Excelências em dúvida, vai fazer de tudo para conseguir, pelo menos uma redução de pena. E eu peço a Vossas Excelências que se atenham aos autos, julguem de acordo com as provas do processo, que Vossas Excelências sabem, já viram outras vezes, recursam no final, a defesa recorre, porque a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou a acusação recorre. Então, eu encerro o meu discurso, pedindo desculpa mais uma vez pela emoção, né, de voltar aqui depois de tantos anos, tudo que eu passei, né, todos os sobressaltos, esse acidente que eu tive, e a emoção com a mãe da vítima, a dona Regina. Força, dona Regina, Deus está no céu, a justiça vai ser feita. Muito obrigada pela atenção de todos, que Deus ilumine vossas consciências e que se cumpra a verdadeira justiça. Muito obrigada. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora Rosana Cordovil. Após a manifestação do Ministério Público e da Assistência, são precisamente 16 horas e 3 minutos. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos para atendimento aos senhores e às senhoras componentes do Conselho de Sentença. Suspensa a sessão 10 minutos, ressaltando aos jurados devido à incomunicabilidade. Então, retornando seus trabalhos pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, após o uso da palavra pelo Ministério Público, doutor Gerson Silveira, e a assistência, doutora Rosana Cordovil, determino que fiquem a posto senhores policiais militares e servidores que trabalham na sessão. No transcurso do intervalo, houve necessidade de atendimento ao réu, que já está sendo realizado, e a pedido da defesa prosseguiremos com a sessão. Doutores da defesa aqui presentes, doutores Humberto Bulhosa, doutor Diego Braga, doutor Fernando Pessoa, doutora Iaci Leal. No relógio da presidência do... O tribunal condenou Anderson Gabriel Moreira Franco a 26 anos de prisão em regime fechado pelo feminicídio, qualificado de Amanda Santos Silva. A pena, que inicialmente era de 28 anos, foi reduzida em 2 anos porque o réu confessou o crime. Além disso, ele deverá pagar uma pensão mensal de um salário mínimo para as 3 filhas da vítima, que ficaram sob os cuidados da avó materna. A Justiça manteve a prisão preventiva, proibiu que ele recorra em liberdade e determinou a expedição imediata da guia de recolhimento. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Eu sou Kevinho Toga e te vejo em algum dos vídeos abaixo. Até já já!